Olá, tudo bem? Dr. Vitor Miranda aqui com vocês para mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou te explicar como é possível reverter o diabetes tipo 2 naturalmente. Se você quer acompanhar nosso canal, se inscreva aqui, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Bom, vamos lá. Como é possível reverter o diabetes tipo 2 naturalmente? O que você precisa de entender antes da gente começar essa aula? Que o diabetes tipo 2 ele é uma doença que surge num contexto de vários erros, tá bom? Lógico, existe a questão genética, a questão hereditária que te predispõe ao risco de ter essa doença, que aumenta as suas chances de ter essa doença, porém, ela não determina que essa doença realmente aconteça, tá? Então, se seu avô tem diabetes, se seu pai tem diabetes, você está pré-diabético ou preocupado aí, saiba que a genética, ela não determina, ela só te predispõe. Se você se cuidar da maneira que eu vou te explicar aqui, as suas chances de não se tornar um diabético diminuem drasticamente. E se você já está com níveis elevados de glicose, é bem possível que você consiga controlar melhor os seus índices de glicose e de açúcar no sangue. Mas vamos lá. Eu gosto de explicar isso de uma maneira bem didática e eu coloco aí 3 ou 4 pontos que são muito importantes, tá bom? Vou explicar por que 3 ou 4. O primeiro item a gente tem que citar é o poder que a alimentação tem sobre o controle do açúcar no sangue. O que você tem que entender? Na alimentação existem alimentos que vão fazer com que seu açúcar no sangue suba, então aumenta aqui o açúcar no sangue, a glicose. Existem alimentos que vão fazer com que seu açúcar no sangue fique praticamente igual, entendeu? Ele não aumenta. A luta do diabético é para controlar os picos de elevação desse açúcar. Existem momentos que o açúcar abaixa muito, mas isso é provavelmente por erros entre aí o equilíbrio de um remédio com a alimentação. Mas o grande problema é, meu açúcar está alto. Se você entender quais são os alimentos que estão nesse grupo e evitá-los, e entender quais os alimentos que estão nesse grupo e priorizá-los na sua alimentação, ou seja, colocá-los mais vezes no seu dia a dia, as chances de você ter um açúcar controlado aumentam muito. Nesse grupo aqui estão prioritariamente, os carboidratos. Aqui eu coloquei a sigla de abreviação. E os alimentos que têm mais carboidratos são, por exemplo, os grãos e cereais. Eu vou citar alguns aqui que talvez te incomode um pouco, mas a tapioca é um deles, tá bom? A aveia é um deles, o arroz e feijão também estão aí no grupo dos alimentos que tem na sua composição a maior quantidade de carboidratos. Outra coisa que às vezes incomoda muito o diabético são as frutas. A banana, a laranja, são alimentos aí que tem bastante açúcar na sua composição, mesmo não tendo açúcar adicionado, tá bom? Entendendo isso, você começa a perceber quais são aqueles alimentos que realmente impactam no seu controle de glicose. Não preciso nem citar aqui o próprio açúcar, a farinha branca, enfim, todas essas questões, porque eu acredito que você já saiba. Mas existem esses alimentos que as pessoas às vezes não se ligam, que eles impactam diretamente sobre os níveis de açúcar. Então, se você conseguir entender isso e reduzir ou diminuir drasticamente aqui a quantidade de carboidrato que você come no seu dia, as chances de você ter um diabetes mais bem controlado aumentam muito. Outro item, bom, se eu tirei o carboidrato, eu vou comer o que, doutor? Isso eu escuto todo dia. Ah, mas então eu vou comer o que no meu café da manhã ou no meu lanche da tarde? Bom, existem várias opções e essas opções estão nesse grupo de alimentos aqui que deixam o seu açúcar estável, que não faz com que o seu açúcar suba. E esses alimentos são compostos principalmente por proteínas e gorduras, tá bom? E aí eu queria comentar algumas coisas aqui que talvez chame a atenção. Proteína não faz mal para os rins, tá bom? Pergunte para um nefrologista que trabalha com hemodiálise se os pacientes que estão ali na hemodiálise chegaram àquele ponto por comerem muita proteína. Na grande maioria das vezes eles estão ali por excesso de açúcar no sangue e por pressão alta, tá bom? São as duas principais causas de hemodiálise aí no Brasil hoje. Então a proteína é muito mais soleada do que uma vilã na história. E o outro item é a gordura. Muito criticada hoje em dia, enfim, evitada a quase qualquer custo, mas a gordura naturalmente contida nos alimentos, essa gordura não tem relação direta com risco cardiovascular, tá bom? A gordura que realmente causa danos para o coração é aquela gordura trans e a gordura hidrogenada. Essa gordura com certeza te faz mal. A gordura dos alimentos de origem animal, ainda é bem controverso esse assunto e as pesquisas mais novas têm mostrado um efeito neutro, tá bom? Ou seja, você consome aquela gordura e não aumenta a sua chance de ter um risco cardiovascular. Agora, gordura trans e gordura hidrogenada
com certeza, tá bom? Então, gordura de margarina, biscoito ou bolacha recheada, frituras, fast foods, isso sim não te ajuda em nada. Mas vamos lá. Então, eu escuto muito, doutor, o que eu posso comer então, já que eu tenho que reduzir o carboidrato? O primeiro ponto é, reduza o carboidrato no primeiro momento, mas talvez não corte esse carboidrato por um todo até que você se ajuste, tá bom? Vai mudando aos pouquinhos. A ideia é que você consiga caminhar sempre nessa nova proposta. Eu não quero que você faça talvez uma semana com tudo e abandone, tá bom? Quero que você entenda o processo e vai dando seus passos na maneira que você achar melhor. Mas aqui, aumentando o nível de proteína dos alimentos e o nível de gordura, você consegue fazer várias combinações aqui. E aí a sua criatividade vai guiar. Então, um exemplo, você pode fazer um omelete com talvez queijo ou alguma folha escura, ou deixa eu ver o que mais, uma carne desfiada, alguma coisa assim, é uma boa opção. Você pode fazer um almoço colocando talvez menos feijão no seu prato, mais salada, mais verdura, mais legume, isso é praticamente liberado, e um pouco mais de carne. Ao invés de comer só um pouquinho, uma carne caiba na sua mão, não sei de onde tiraram isso, você pode comer uma carne que caiba nas suas duas mãos, entendeu? O dobro aí do que você está acostumado a comer, muito difícil de te prejudicar. Enfim, existem diversas opções, eu não vou me tentar isso aqui nesse momento, mas entenda que proteína e gordura te ajudam. Então, na alimentação, isso aqui é um grande resumo do padrão que vai te ajudar no controle do diabetes. O segundo item, e muito importante também, que deve ser comentado sempre, é o padrão de atividade física, vou abreviar, e de exercício físico, que são coisas diferentes, tá bom? Hoje em dia, o nosso padrão de atividade física, que nada mais é do que movimentar os músculos, então agora eu estou fazendo atividade física, eu estou em pé, estou gesticulando, você está sentado, está parado, você não está fazendo atividade física, eu estou, tá bom? A não ser que você esteja me assistindo no esteira, tomara que esteja acontecendo agora. Mas enfim, atividade física é o simples fato de movimentar o seu corpo. Isso, por incrível que pareça, por simples que seja, já tem um pequeno efeito. E esse pequeno efeito, sendo acumulado ao longo do dia, das semanas e dos meses, já te ajuda na proteção aí da elevação dos níveis de açúcar no sangue. Então, alguns exemplos. Se você conseguir aumentar os minutos que você caminha ao longo do seu dia, os lances de escada que você sobe no seu dia, talvez as vezes que você vá ao supermercado e volte ali, talvez carregando sua sacola, e não peça para o seu filho fazer isso. Isso te ajuda a somar pequenos pontos na atividade física. E esses pequenos pontos vão consumir aquele excesso de açúcar da sua corrente sanguínea. Você vai usar esse açúcar como fonte de energia, tá bom? Então a atividade física basal vai te ajudar muito nisso. A gente chama isso de atividade física não programada. Agora, quando você programa uma atividade física com um fim específico, isso já muda de nome, isso se torna exercício físico, que é o ir na academia, fazer uma esteira ali, um agachamento, pegar um pezinho, fazer um pilates, um yoga, tá bom? Isso é exercício físico. E o exercício físico, ele tem um maior potencial de ganho, porém, se nós formos olhar na semana toda, você faz aí 1h30 de exercício no total, e se você se atentar à atividade física, talvez você consiga somar várias horas a mais do que o exercício físico. Isso pode te ajudar, tá bom? A ideia é que você consiga somar os dois, exercício físico e atividade física, tendo uma boa atividade física no dia a dia e colocando ali 2, 3 vezes na semana um exercício físico mais intenso, mais organizado, para dar aquele a mais no controle da glicose, porque os dois juntos, eles causam um efeito de redução dos níveis de açúcar no sangue, e é tudo que o diabético precisa, tá bom? Isso aqui é muito importante para vocês entenderem. O terceiro ponto, que é um ponto um pouco mais sutil, assim, que não impacta tanto quanto os dois primeiros, esses dois primeiros aqui são indiscutíveis. O terceiro ponto nada mais é do que a capacidade que você tem de tolerar esse açúcar. Um exemplo, as pessoas que dormem muito pouco ou que dormem mal, elas tendem a ter várias alterações hormonais pela falta de sono, e essas alterações hormonais prejudicam o controle de glicose no sangue. Pessoas que estão muito estressadas também, passando por vários problemas, tendem a ter o mesmo problema pelas mesmas consequências hormonais. Então, se você conseguir organizar melhor seu sono e gerir melhor seus estressores, isso também te ajuda no controle do açúcar no sangue. Muitas pessoas falam que tem a diabetes emocional. Quando fico nervosa, chateada, estressada, a minha glicose sobe muito. Realmente isso pode acontecer, só que ela só vai subir muito se já tiver todos esses problemas acumulados, somados
ao estresse e à falta de sono, tá bom? Por exemplo, eu que não tenho diabetes, se eu dormir mal hoje, minha glicose não vai para 400. Ela talvez suba um pouquinho pelos efeitos que tem, mas ela não vai passar dos níveis de uma pessoa normal. Então isso é muito importante você entender, tá bom? Que o sono, que está ficando já baixo, mais o estresse, eles impactam aí o seu controle da glicose. E é muito importante vocês entenderem que uma coisa vai puxando a outra. Então vamos supor que você está sedentário, está acima do peso, e ganhando peso a gente sabe que a gente ronca mais. Roncando mais, a qualidade do sono diminui. E dormindo menos, piora o seu controle do diabetes, piora a sua qualidade de gestão do peso, você ganha mais peso. E ganhando mais peso, você ronca mais, você dorme menos. E enfim, vira uma bola de neve. O que eu estou te mostrando aqui é que existem opções para que você consiga quebrar essa cadeia de coisas ruins que vão acontecendo, tá bom? Existe um passo a passo para isso, eu vou falar um pouco disso mais na frente. E o quarto item, eu disse que eram 3 ou 4, o quarto item nada mais é do que a constância, tá bom? Mudar hábitos é uma coisa muito difícil. É difícil de você abandonar o cigarro, por exemplo, de um dia para o outro. Isso pode acontecer, mas é muito difícil você quebrar um hábito que é muito antigo na sua vida. A alimentação é um hábito diário. Você não acorda pensando, o que eu vou comer hoje, ou o que eu preciso comer hoje. Não, você acorda e automaticamente já abre a gaveta, já pega ali, já coloca em cima da mesa, já vai esquentando. Filho, pega para mim. É normal, isso se repete quase todos os dias da mesma forma. É um hábito. Quebrar esse ciclo é difícil e exige uma postura, exige uma presença. Por isso que eu te expliquei o porquê disso. Se você se organizar para dar esses pequenos passos de mudança, você vai começar a colher resultados e esses resultados vão te convencer e você vai mudando o padrão dos seus hábitos, tanto de alimentação quanto de exercício. Isso vai impactar diretamente no sono, talvez até no estresse, porque uma pessoa que começa a colher mais resultados positivos se motiva, fica mais disposta, enfim, as coisas começam a rodar para o lado bom e não para o lado ruim, igual estavam indo. Então a constância é o quarto item que não deve ser deixado de lado aí para entender como é possível reverter o diabetes tipo 2. Bom, eu sei que parece complicado, são muitas informações e, enfim, várias dúvidas podem surgir depois dessa explicação rápida que eu te dei aqui, mas o que eu quero te dizer é o seguinte, existe um método, tá bom? Existe um como fazer, e nesse como fazer, tudo isso aqui fica bem simples, tão simples que talvez até uma criancinha consiga escutar todo o conteúdo ali, assistir essas aulas e executar isso no seu dia a dia. E é por isso que eu deixei esse link aqui embaixo do vídeo, bem na descrição do vídeo. Esse link te explica o passo a passo de maneira bem direta, detalhada, específica ali, te ajudando a tomar as melhores decisões no seu dia a dia para que você consiga buscar aí a reversão dos marcadores do diabetes tipo 2. Então, se você quer saber mais sobre esse método, é só ir aqui embaixo, clicar nesse link. Mas antes disso, se inscreva no nosso canal, curta nosso vídeo e compartilhe com seus amigos, tá bom? Um grande abraço e até o próximo.